É uma alegria estar aqui junto com vocês hoje, nesse dia especial, esse sábado, né? Penúltimo dia da Black Friday, e feliz também de ver que as pessoas que escolheram estar aqui são pessoas que de fato entendem que liderança não é você ficar à mercê do destino, é você se apropriar da sua liderança e fazer as escolhas certas para aquilo que você quer. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo para mim uma coisa que guardou no meu coração para sempre. Eu sempre falo isso para as meninas do time. Se a gente faz de Deus um Deus pequeno, a gente vai ter coisas pequenas. Se a gente faz de Deus grande, a gente vai ter coisas grandes. E a mesma coisa é a mentalidade de liderar. Se a gente tem uma mentalidade de que é pequeno, de que é mais uma atividade do nosso dia a dia, vai ser realmente uma atividade do nosso dia a dia. Agora, se a gente entender que é uma dádiva alcançada e que dentro dessa dádiva alcançada eu posso transformar, né, a história, a minha história de vida, a história de quem está ao meu redor, ter boas relações, isso faz toda a diferença, né? Muitas pessoas, elas entram e saem dos seus trabalhos e elas não lembram, às vezes, da atividade que elas fazem, mas elas lembram das relações que elas tinham. Então, isso mostra cada vez mais para gente que nós somos seres relacionais. E liderança é sobre você saber se relacionar da forma certa. Agora, imagina você ter tudo pronto, tudo desenhado para você, para que você possa simplesmente pegar e aplicar no seu dia a dia. É isso que a gente trabalha dentro do Líderes que Inspiram. A gente entrega tudo pronto para vocês, para que vocês possam, de fato, organizar os três pilares que são valor para que a liderança aconteça. Então, hoje aqui nessa aula, eu vou explicar um pouco para vocês qual que é o desafio, o que que a gente vai trabalhar dentro, né, desses pilares. E aí, Gi, a gente tem uma vaga ainda, né? Tem uma vaga. Então, assim, a gente vai fazer um encontro com o nosso grupo do Código L. O que é o Código L? É o nosso programa de aceleração. Então, ele é um programa que a base é o método que vocês estão tendo acesso aqui hoje, mas eles estão mais próximos, eles têm mais encontros. Toda semana a gente se encontra para discutir informações, para trabalhar o desenvolvimento deles. E esses líderes, eles vão vir até nós no dia 13 de dezembro. Inclusive, a Dai já está na lista, né, Gi? Dai estará conosco lá. A 10 já tá na lista já. Tô É, sim, tá animada, Dai? tô bastante. É, coisa boa. E você mora no Rio ou mora em São Paulo? Que eu vi o sotaque. Não, eu sou do Rio, moro no Rio. É porque eu tô na Olha que rua, por legal. isso tô com Aham. vídeo desativado, mas tô aqui. Mas eu sou do Rio, sim. Que legal! E a gente é de São Paulo, hein? Então nós vamos receber uma pessoa de outro estado. Olha que chique, Sim. gente. O Marcelo também vem de outro estado, ele vem do Rio de Janeiro. E ele vai estar com a gente também. Então, você estará conosco junto com os demais líderes. É um grupo pequeno, a gente não gosta de fazer algo gigante, né? A gente gosta de fazer algo bem intimista, justamente porque a gente quer trabalhar essa recepção, a gente quer trabalhar essa personalização para cada um dos líderes que estão com a gente. Então, pensando nisso, a gente só tem mais uma vaga, tá? Não cabe mais outra pessoa além de uma única pessoa para vir trabalhar essa revolução da liderança presencialmente com a gente no dia 13 de dezembro. Então, para quem está assistindo esse vídeo aí junto com a gente, fica o convite. Nós temos mais uma única vaga. Fechando essa última vaga, aí as próximas pessoas elas vão permanecer aí só realmente com acesso à formação Líderes que Inspiram, que é uma formação maravilhosa. Então, vão ganhar dos dois jeitos, né? E eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês. Então, assim, para a gente poder ter uma liderança forte, uma liderança que faça realmente a diferença para si e para as pessoas que estão ao seu redor, não tem por onde escapar. A gente precisa trabalhar três dimensões. Quais são essas dimensões?
é a dimensão do negócio ou da área que você está liderando, a dimensão do time que você tem sob sua gestão e a sua liderança, ou seja, a sua mentalidade, tá? Então, é muito bacana a gente olhar por essa perspectiva, porque elas se conectam entre si e a gente começa exatamente nessa ordem o processo de desenvolvimento da liderança. Então, não adianta a gente trabalhar a liderança sem entender para onde a gente vai. Imagina que você está indo passear com a sua família e aí vocês estão todos num carro e nesse carro vocês colocam no Waze que vocês querem ir para. Vocês estão em São Paulo e aí vocês querem ir para Arujá. E aí, quando você está dentro do carro, você está dando as coordenadas. Então, vai reto, vira esquerda, vira direita. Só que aí, o que acontece? Quem está dando as coordenadas fala, vai reto. Aí quando você vai reto, a pessoa fala: não, 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 volta. Não é reto, não, vira à esquerda, né? Aí todo mundo fala: ah, beleza, vamos lá. Aí já fica o grupo meio tenso, né? Porque errou o caminho, vai aumentar o tempo para chegar no destino final. Aí mais uma vez: não, 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 não é para direita, vamos virar para a esquerda. Ai, gente, desculpa, entrei numa rua sem saída. Vamos ter que voltar, né? E aí, no final, vocês demoraram muito mais tempo para chegar no destino final e ainda vira meme, né, da família. Porque, poxa vida, se a pessoa não sabe para onde vai, quer ir para algum lugar, não coloca com essa pessoa, porque ela errou todo o caminho, né? Então perde a credibilidade. E a mesma coisa é com a liderança. Quando a gente está num movimento de ser líder, se a gente está dentro de uma empresa, essa empresa confiou na gente essa cadeira de liderança. E confiar nessa cadeira significa de que eles acreditam que nós vamos chegar mais rápido ao destino final. Chegar mais rápido ao destino final requer que você tenha uma visão apurada em relação para onde vamos, tá? E essa visão final para onde vamos apurada, ela é trabalhada aqui dentro dessa primeira perspectiva de negócio. Então, quando a gente fala de negócio, deixa eu ver se tem aqui. Tem. A gente trabalha dentro do conceito do Balance Scorecard, tá? E aí a gente desdobra as atividades da sua responsabilidade em quatro frentes: a frente financeira, a frente de mercados, concorrentes, clientes, os processos que tem dentro dessa área e o mais importante, onde a gente dá mais holofote, a perspectiva de aprender, a perspectiva de aprendizado e a perspectiva onde as pessoas estão ali dentro. Dentro do nosso programa, a gente coloca muito holofote nisso, para que você consiga ter uma equipe competente, engajada e motivada a fazer acontecer. E esse movimento de trabalhar a área, ele é bem importante porque tem uma máxima que eu gosto de dizer, que é: se você não liderar a sua área, ela vai te liderar direto para exaustão ou direto para demissão. Porque quando você está na incumbência de levar um grupo para um objetivo comum e você erra o caminho todas as vezes, você demora o tempo para chegar nesse lugar, você está mostrando uma incompetência na cadeira de gestão. E aí tem empresas que têm fome de resultado, a maioria delas. Então, elas vão ou te cobrar e te levar para uma exaustão, ou te levar para um processo de demissão. Não posso mais estar com esse líder, não faz sentido mais estar com esse líder, tá? E aí, depois a gente vai para o segundo passo, que é o passo da equipe. A gente vai olhar para o time. E aí, quando eu olho para o time, eu preciso saber ler pessoas. Então, dentro disso, eu vou te ensinar você bater o olho dentro desse perfil de colaborador e batendo o olho você já saber o que você vai falar, como você vai falar, para que você desperte nele o gatilho da performance e do desempenho. Não adianta nada a gente ter um time amigo e que não entrega performance.
a gente também não acredita que não adianta nada um time que performa, mas também não tem uma relação boa, porque não se sustenta. Então, aqui a proposta é um time que tem uma boa relação, um bom clima, uma boa confiança, mas que entrega performance, resultado e o que você precisa como líder, tá? E aí, aqui dentro, a gente vai olhar o que dentro do time, né? A gente vai olhar esses dois pilares, habilidade de gestão e a gestão do tempo. Então, dentro do desenvolvimento de pessoas, você precisa planejar de onde você está, para onde você vai, quem são as pessoas que vão fazer cada um dos projetos, o que elas precisam entregar para você dentro desses projetos, que resultado você espera e mais, como que você vai despertar o melhor nessa pessoa para que ela tenha um desempenho favorável para o que você precisa? Porque às vezes eu posso colocar uma pessoa espetacular para fazer um trabalho que ela não tem fit para fazer aquele trabalho. E aí ela que era tão espetacular entregando o que fazia, ela se torna um colaborador que não entrega o que precisa entregar, ou seja, vira um colaborador medíocre, né? E aí o problema está nesse colaborador? Não. O problema está na nossa liderança, que não fez a leitura de quem é essa pessoa. E tem 4 passos para a gente fazer a leitura de quem é o perfil do nosso colaborador, tá? A gente fala isso dentro do Formação Líderes que Inspiram. E aí, dentro desses 4 fatores, eu consigo entender. Eu estou colocando uma pessoa que ela é boa com números para se comunicar o tempo inteiro. E ela é boa com números, não com comunicação. Então, o ponto é que, como líder, eu estou errando. Aqui eu tenho uma história bem legal para vocês. Eu sou líder de líderes, né? E aí teve uma líder que estava comigo, que eu coloquei Na época, eu montei o time de todos os líderes, eram 10 líderes, e cada um dos 10 líderes tinham 5 líderes, 5 psicólogos abaixo deles. Então, era um time pequeno, né, para a liderança, mas ao mesmo tempo, para quem estava acabando de assumir a cadeira de líder, é um time grande. Você pensar que são 5 pessoas com cabeças diferentes para você gerenciar, né? E aí, uma dessas pessoas, ela era uma líder incrível, incrível. Só que a equipe que estava alocada com ela não foi bem alocada com ela. Não foi. Era uma equipe que não ia conversar, o estilo de comportamento deles não conversava com o estilo de comportamento dela. E ela tentou de tudo, de tudo. Até que um dia ela falou: Olha, eu desisto de ser líder, liderança não é para mim. E daí eu fui entender com ela, né, tudo o que estava acontecendo. Eu tô resumindo bastante para vocês, tá? E aí, conforme a gente foi conversando e foi entendendo, eu falei: Ju, o erro aqui está na minha liderança, de ter alocado pessoas do time que não conversam com seu estilo de liderar. Me dá uma chance, né? E vamos tentar trocar a equipe aqui. E a gente fez a troca. E assim, foi gritante o resultado, né? No momento que a gente, de fato, trocou as pessoas que estavam com ela, remanejou, essas pessoas que também estavam em sofrimento ficaram felizes com outro estilo de liderança. E o time que veio até ela se identificou muito rapidamente com ela e hoje, né, ela é uma líder assim maravilhosa. Eu arrisco dizer que ela é uma das melhores líderes que eu tenho dentro dessa equipe, né? Então, olha só como é importante você saber fazer a leitura das pessoas, porque se a gente não faz a leitura direito, qual que é o caminho normal? Ah, ela desistiu de ser líder, então, poxa, sinto muito, ela era muito legal, mas não deu certo para ela. E ao invés dela sair da empresa, não, a gente redistribuiu e deu uma nova possibilidade que ela ressignificou e brilhantemente fez um trabalho maravilhoso, né?
Então, o ponto de liderar pessoas é olhar para todas essas 6 esferas aqui que estão em habilidades de gestão e organizar o tempo dentro de gestão do tempo, de forma a você conseguir não surtar, porque é muito comum que os líderes, eles entram na cadeira de gestão de pessoas, e aí quando eles estão dentro dessa cadeira, eles simplesmente começam a trabalhar como um colaborador anterior à promoção. Então, ele fica trabalhando, fazendo todas as entregas que ele estava acostumado a fazer, porque ainda não tem ninguém que faça igual a ele, e tem os novos desafios, novas reuniões, novas decisões que ele precisa estar envolvido. E aí, esse cara, ele vira noites e noites trabalhando. É muito puxado. E isso é o efeito colateral de 98% dos líderes que vem numa promoção de que ele foi bem sucedido na cadeira anterior, foi promovido, só que ainda não mudou a mentalidade de liderança. Então, aqui dentro do programa, a gente entrega para você uma estrutura de agenda, de tempo que você consegue encaixar as atividades do líder, como você tem, e a disponibilidade de tempo para o seu time, e ainda esse período de transição, em que você está entregando coisas que ainda você não tem alguém capacitado para fazer, mas sem fazer você se matar de trabalhar, que é o grande dilema aí de quem acabou de assumir a cadeira. E a gente vai ficando cansado, tá? Então, ninguém aguenta mais do que 4, 5 meses fazendo essas duas coisas. Dá um caos e o resultado da equipe cai muito rápido quando você fica nesse movimento de manter a cadeira que não era de liderança junto com a cadeira de liderança. Ninguém aguenta isso, tá? Então, a gente trabalha isso dentro do pilar de time. E aí, dentro do pilar de gestor, de líder de pessoas, a gente vai. Perceba que tudo isso que eu estou falando, né? Então, o olhar para a área, o olhar para a equipe, tudo isso daqui, eu já estou te mudando. Você já está se adaptando com hábitos novos, rotinas novas, uma visão diferente. Você já está sendo instigado, né, a fazer novo. E é uma delícia quando a gente entra na técnica o que propõe eu decidir. Quando os líderes começam a treinar o que propõe eu decidir, eles ficam numa alegria que é o que mais gruda no coração deles, né? Agora, tudo que eu falo o que propõe. Tudo que me perguntam, eu falo o que propõe. Porque é algo que libera muita carga de trabalho do líder, né? A técnica do que propõe eu decidir. E isso está dentro do desenvolvimento de equipes, né? Então, trabalhando esses pontos todos, você já está trabalhando a sua mentalidade como líder. Mas, ainda assim, a gente vai ter que olhar para o seu self, para o seu eu interior, e trabalhar esse eu interior. E aí, aqui, dentro disso, a gente vai fortalecer a construção da sua liderança, tá? E aí, dentro da sua liderança, então, a gente tem esse mantra que eu gosto de dizer: mão direita no peito, mão esquerda para cima e vamos lá. O resultado será obtido por meio dos outros. A minha equipe é extremamente talentosa. Tenho trabalho e métodos gerenciais. O nosso time traz sucesso como grupo. As pessoas me veem como um verdadeiro líder e a minha integridade é visível. Então, a gente trabalha esses 6 pontos aqui que são fundamentais para que no dia a dia você viva cada minuto, cada segundo esse mantra aqui. E isso vai te trazer o quê? Segurança, autoridade. Você nunca mais vai sentir que amanhã você pode ser mandado embora. Você nunca mais vai sentir que o seu trabalho não tem valor. Nunca mais você vai achar que você não é um bom líder. Pelo contrário, passando por esse processo, na cadeira de liderança, você vai ter certeza de que você é o melhor líder que pode ter dentro da sua empresa. Você vai ter certeza de que a empregabilidade ela está em alta. Então, independente de você estar ou não
dentro dessa empresa, emprego nunca vai te faltar. Você sempre vai ter trabalho, porque você é muito competente no que você faz. É tão competente a ponto do mercado saber o teu nome, por quem você é, o líder que você é, e a equipe amar a sua liderança. Então, o líder que passa por todos esses processos de transformação é um líder que, de fato, ele consegue trabalhar com o empoderamento dele como líder, se apropriar dessa cadeira de líder e se apropriando dentro dessa cadeira, ele então triplica performance, triplica desempenho, triplica resultado. É mágico, gente. São mais de 600, 700 casos que a gente tem aí de líderes que passaram por processos de mentorias individuais com a gente. Empresas, muitas empresas que eu pude apoiar nesse processo, que hoje estão com faturamento nas nuvens, né? Justamente por quê? Porque tem uma liderança forte, uma liderança segura, uma liderança que sabe o que faz, o porquê que faz. Então, assim, é algo realmente que não tem como questionar. O método, ele funciona. O método, ele realmente faz a diferença para quem assume para si todos esses passos. E o mais legal de tudo isso é que é simples de fazer. É muito simples. Quando você pisca, você já está vivendo tudo isso, porque a gente fez o processo de um jeito que ele não é como uma dieta, né? Que na dieta é assim. Num dia você comia McDonald's e aí no dia seguinte você não pode comer nada de McDonald's. O seu corpo vai sentir aquela falta, né? E aí você fica naquele sofrimento, naquele desespero. Isso é um método que ele vai contra o processo de evolução do ser humano, no sentido biológico, no sentido fisiológico e tudo mais. O nosso método, ele é feito com o propósito, o meu propósito de vida, que é acolher o seu processo para que ele seja o mais transformador possível e acolhedor. Então, as pessoas, de fato, elas só vão sentindo o quê? A bem-aventurança de estar dentro desse movimento, a alegria de estar aos poucos, dentro do dia a dia, quando você olha, você se vê como um líder que era frágil, que às vezes percebia, não tinha tanta certeza se era você o melhor líder para trabalhar daquilo, naquela área. E hoje, como que você tá? Um líder fortalecido, um líder seguro, um líder que sabe para onde vai, sabe o que precisa fazer. O time adora o teu trabalho e é uma escolha diária ser líder e as pessoas escolhem diariamente estar com você como líder. Então, é um processo doce, é um processo leve e é um processo muito simples para a gente que tem, né, o propósito de fazer acontecer. Então, isso é um pouco do que a gente está trabalhando dentro da formação Líderes que Inspiram. Espero que faça muito sentido para vocês. Para quem, né, ainda não adquiriu a formação, nós estamos até domingo com um carrinho aberto por um valor de 397. O valor dele normal é 1.997 e ele tá com um mega de um desconto. Sexta-feira eu estava conversando com uma colega que também é professora como eu, que também trabalha com desenvolvimento de pessoas, e aí ela me perguntou o que que vocês estão ofertando agora nesse mês aqui, né? E aí eu falei, ó, a gente está trabalhando líderes que inspiram. Ela me conhece já faz tempo. Ela, nossa, não acredito, mas vocês estão fazendo essa proposta? Eu falei, sim. Ela falou, você tá louca, né? Porque 1.997 para 397 é muita diferença, porque realmente é um conteúdo que transforma a vida das pessoas, né? E daí eu falei, Rô, eu tenho certeza que isso não é por mim, é por quem tá vindo aqui e entende o chamado de liderar. Então, a escolha é de quem está ouvindo tudo que a gente está trazendo aqui, e uma decisão que, além de ser algo que vai transformar a sua vida para muito melhor, é algo que jamais a gente vai fazer de novo, né? De 1.997 para 397 é algo bem, bem intenso, tá? Então, muito obrigada a todos vocês.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem chamar a gente pelo WhatsApp da clínica. Também tem os e-mails, né? A gente tem o comercial@progresso.com.br e contato@progresso.com.br. Vocês podem falar nos dois e-mails, tá bom? Gente, um abraço para vocês. Dai, a gente se vê dia 13 de dezembro. Você que está assistindo a gente Isso mesmo. também, a gente também está convidado, tá? Temos uma vaga, lembrando disso, que se você fechar e antes, né, de todo mundo aí, a gente tem uma única vaga para vir para o dia 13 de dezembro. Beleza? Um beijo para vocês, muito obrigada.